Ora, muito boa noite a todos. Maria José já cá está. Olá aos dois, muita gratidão. Muita gratidão a ti também, Maria José, por este teu comentário. E hoje temos um grande direto aqui com o meu querido Fernando Frazão. Antes de mais, Fernando, muita gratidão por teres aceito o meu convite, não só pela presença que tu és, que para mim és a minha inspiração, já sabes disso, já te disse pessoalmente, já tive a oportunidade de te dar um abraço e te dizer pessoalmente, além de me inspirares, és uma força da natureza. E hoje eu queria também falar sobre este livro magnífico que tu tiveste o cuidado de escrever, que é O Poder de Acreditar. E este livro é potente. Muito bem. Vou começar da seguinte forma. O milagre não é um acontecimento sobrenatural. É um fenómeno natural quando a consciência desperta. E quem escreveu isto no teu livro foi o nosso querido Hugo Martins, da Transpersonal Internacional. E este livro não é um livro qualquer. É um livro sobre autocura. É tu saberes o poder que tens dentro de ti. E por isso eu hoje quis falar sobre isto. Este livro não é, como diz o nosso querido Pedro Frias, no Pós-Fácil, este livro não é para apenas ler uma vez. Tu acabas de o ler e tu, no fim, tens a nítida noção que é um início para ti, é um início de uma nova vida, porque é um crescer. E eu sou muito grata por o ter comprado e por o Fernando ter aceito o meu convite para falarmos mais profundamente de temas tão importantes que ele fala neste livro. Eu identifiquei-me completamente com este livro. Eu comecei por chorar e acabei a chorar, mas chorar não de tristeza, chorar de emoção, chorar de abertura de consciência. Este livro é profundo e mexe contigo e faz-te ter uma nova consciência sobre o poder que está dentro de ti. Mas agora já dei a minha opinião, depois no fim volto a dar. Boa noite, muito boa noite, Mónica Ribeiro e Fernando. Ela diz boa noite aos dois. Obrigada por cá estarem. E, Fernando, é possível curar, é possível recomeçar. É uma das frases que está neste livro que, para mim, me impactou muito. Antes de mais, peço-te que te apresentes e muita gente já te conhece, mas nunca se sabe quem vai ver este direto depois de gravado ou ao vivo. E é sempre bom as pessoas conhecerem-te. Mais uma vez, obrigada. Boa noite a todos. Primeiro que tudo, é um prazer de estar aqui contigo de novo, Helena. É sempre um prazer. Este livro foi, é quase como que o meu despertar espiritual. Como eu costumo dizer, este livro foi o meu caminho até agora. No fundo, relata aquilo que foi o meu caminho. E como eu costumo dizer, este livro não foi feito para mim, foi feito para ajudar outros. Mas para ajudar outros, não para que façam aquilo que foi o meu caminho, não para que passem por aquilo que eu passei, e também não é só para aqueles que passaram por situações idênticas às minhas, àquelas que eu passei, mas é como que um despertar da consciência de cada um para o caminho que cada um tem que fazer. Porque cada um tem o seu caminho próprio. E
no fundo, acaba por se tornar num guia que, como tu disseste, e o Pedro reforçou isso no prefácio, quando a pessoa chega ao fim, é aí que vai iniciar o seu novo caminho. É quase que um abrir, porque é um abrir de consciência, para que a pessoa se conecte consigo mesma e perceba que a vida é muito mais do que aquilo que se vê com os olhos de ver, daquilo que se ouve, do que aquilo que se toca. A vida é muito mais do que isso. E por vezes nós focamos-nos nos aspectos materiais e vivemos aqueles nossos pequenos, grandes problemas do dia a dia e esquecemos-nos do mais importante, que é viver cada dia como mais uma oportunidade, porque nós não fazemos ideia o que é que esse dia nos vai trazer e esse dia não é mais do que mais uma oportunidade que nós temos de sermos melhores, de nos expandirmos, de crescermos, seja qual for o que esse dia nos trouxer. Porque pode nos trazer aquilo que nós chamamos coisas boas, como pode nos trazer aquilo que chamamos coisas más. Que eu tento no livro descodificar que nada é mau que nos acontece na vida. Nada daquilo que se passa, que são os nossos desafios da vida, é algo errado. Tem a ver com algo que nós precisamos aprender. E o universo o que faz? Projeta em nós situações, que nós chamamos de desafios, para que nós possamos ter o tal despertar de encontrar a nossa sabedoria. Tal e qual. É reencontrar, porque ela já existe. Verdade. A Mónica Ribeiro escreveu: o Fernando é um grande exemplo de vida, de força, de coragem, de superação, de muita força de vontade, de acreditar e de co-criar a sua recuperação. Grande exemplo. Obrigada, Mónica. Concordo com cada palavra que tu escreveste, mas tu estavas a falar, Fernando, e muito bem, e era uma das frases que eu pus aqui: a vida é um desafio. E tu tiveste um acidente logo muito novo e as limitações foram o mote para mais uma batalha de autossuperação. E o verdadeiro motor é aprender para evoluir. E estas frases marcaram-me e tu acabaste de referenciar isso, mesmo sem saber que eu tinha posto aqui para falarmos sobre o assunto, porque realmente a vida é um desafio, são vários desafios, mas depende como nós encaramos esses desafios. Sim. Não é, Fernando? E tu és um exemplo dessa força. Mas, Fernando, uma pergunta que eu te queria fazer: estiveste sempre com essa força ou houve momentos em que houve alguma coisa que te colocou medo, colocou dúvida? Podes-me falar sobre isso? Claro que sim, nós somos humanos e há sempre momentos de dúvida, momentos de incerteza, momentos de medo. Eu passei por eles e continuo a passar, porque os desafios continuam a aparecer e são de tal forma inesperados que a primeira reação que temos, como humanos que somos, é agarrar-nos àquilo que conhecemos, e se é algo novo, não conhecemos, então entra o medo em ação. A diferença agora é que eu mais rapidamente tomo consciência daquilo que se está a passar e, independentemente de saber o que é que aquele desafio me quer trazer, porque eu posso não saber, e provavelmente na altura que ele me acontece eu não sei qual é a razão, mas tomo consciência dele e digo a mim mesmo: isto está a acontecer, é porque eu tenho algo a aprender com isto. Portanto, não devo entrar, não quer dizer, mesmo tendo medo, não devo entrar numa de culpabilização porque é que me está a acontecer,
porque eu sei que isto vai ser para eu aprender algo, independentemente de saber o quê. E essa minha forma de estar, que eu relato também no livro, ao longo da evolução, faz com que eu consiga encarar os desafios, sejam eles quais forem, com mais facilidade, com mais naturalidade, mesmo sendo desafiantes. Não pensem que eu, porque passar pelo que passei, deixei de ter situações desafiantes, que continuo a ter. Sem dúvida que continuo a ter. Todos nós. Mas todos vamos passar por elas e continuamos a passar. E no dia em que deixarmos de precisar delas, também deixamos de necessitar de estar cá. É porque já terminamos o nosso trabalho cá. Agora, o que eu aprendi a fazer foi, e isso principalmente desde o acidente que fiquei tetraplégico, o grande crescimento desde essa fase foi a não vitimização. O não me culpabilizar, o não dizer coitado de mim, desgraçadinho, porque é que me aconteceu isto, e logo a mim, este tipo de atitude que muitas vezes, e eu já consigo rapidamente identificar e elimino, mas que existe ainda. É um padrão muito, muito evidente em grande parte das pessoas, e que é, no fundo, um não aceitar daquele desafio que está a acontecer. Porque eu, quando eu digo, não, isto o que me está a acontecer é contra mim, quer dizer que é algo que eu não estou a aceitar, que isso me vai trazer algo de bom. E, no fundo, eu estou a recusar aquela oportunidade de crescer e de evoluir. Não quer dizer que isso seja errado, mas é uma oportunidade que eu posso estar a perder. Claro que vou ter outras e o universo vai-me trazer outras, mas quanto mais rapidamente nós conseguimos tomar consciência daquilo que nos está a acontecer como algo para nós e não contra nós, mais rapidamente entramos numa atitude que eu hoje tenho consciência, que é, eu vivo a minha vida muito mais em paz. E a paz é dos sentimentos que eu mais valorizo e que faço o mais possível, tomo consciência dele e digo, fantástico, eu consigo, perante isto que me está a acontecer, eu consigo ter paz comigo mesmo, isso é fantástico. E agradeço isso todos os dias, porque a minha vida não foi sempre assim, mas só passei a conseguir ter esta atitude quando comecei, de facto, a não me vitimizar e a encarar os desafios de frente. É para mim. Estava a acontecer isto. Ok, vamos lá. Que é uma das partes que tu falas no livro. É isso mesmo. Ou és vítima ou tornas-te consciente daquilo que tu fazes, não é? E tu falas de uma frase muito poderosa no livro também, que é acreditar no caminho. Acreditar no nosso caminho. Porque tudo tem uma razão para acontecer. Claro, e aí depende da nossa reação ao que acontece, não é? Não é o que nos acontece, mas é o que fazemos com o que nos acontece. Exatamente. Que tu desenvolves isso muito bem também no livro, a melhor forma de nós estarmos perante as dificuldades que nos vão surgindo, os desafios. Boa noite, entretanto, boa noite, Filipa, muito boa noite, Lourdes, boa noite a todos, entretanto. Gratidão aos dois, gratidão a vocês, a cada um de vocês por estar aqui, porque eu acredito que o poder está no acreditar, conforme o nosso querido Fernando. Em nós, isso mesmo. Outra parte que tu falaste no livro e muito bem foi o renascer pela fé. E eu acho isto que é um tema fundamental também. Não é uma fé de religião. Eu costumo dizer, eu não pertenço a nenhuma religião. Não sou contra nenhuma, acreditando que todas elas têm uma base do bem. Mas eu não sigo os dogmas de olhos fechados, mas tenho muita fé. E o Fernando fala nisto e explica isto muito bem no livro. Eu gostava que tu explicasses também às pessoas
o que é a nossa fé e o que é a tua fé que te fez chegar onde tu chegaste. E muito bem. É muito interessante falares desta palavra, fé. Eu durante muito tempo e hoje em dia, felizmente já consigo desligar-me um pouco disso, mas tive muita dificuldade em utilizar a palavra fé no dia a dia. Exatamente como tu própria estavas a dizer, pela conotação religiosa que ela tem. E eu sempre que dizia, eu tenho fé nisto, mas isto não tem nada a ver com religião, fazia questão de dizer logo. E eu também reforço isso no livro. O conceito de fé que eu utilizo é isento de conotação religiosa. Fé, para mim, no fundo, é a base de todo o livro. Porque é a palavra que eu mais facilmente consigo utilizar para explicar que eu acredito em algo de tal forma que não questiono sequer porquê. Sim. Não questiono. É algo que eu não consigo explicar, simplesmente acredito. E, no fundo, este acreditar que o próprio título do livro fala é essa fé, mas é ao contrário do que acontece principalmente na religião católica. A fé é muito acreditar em alguém, em algo externo a nós, e é exatamente isso que eu quero reforçar. Aquilo que eu falo como fé e este acreditar, o poder de acreditar, é acreditar em nós mesmos, porque nós somos esse poder. Nós temos o poder de ser ou de fazer tudo aquilo que nós quisermos. Se quiserem, digamos que nós próprios somos Deus, porque fazemos parte do universo e somos o Deus, na concepção que existe, é algo que faz parte de nós. Como diz a nossa querida Beth Russo, nós somos filhos de Deus, deusinhos somos. Exatamente. E eu acho isso muito giro, não é? Desculpa interromper-te, mas lembrei-me disto, desculpa lá. Mas a fé é mesmo isso. A fé é a confiança em ti. A confiança. E este livro transmite essa confiança. E como eu sei que há pessoas que vão sair às 9h30 por motivos pessoais, porque me avisaram, eu vou-vos já dizer, este livro não é um simples livro. É uma transformação de consciência, é uma abertura, é um despertar. Por isso o despertar com Helena, e eu fiz questão do Fernando cá estar, pedi-lhe e ele aceitou, e sou muito grata por isso. Este livro tu terminas de o ler, foi o que aconteceu comigo, chorei no início, chorei no fim, de emoção, de aprendizagem, de abertura de consciência. É um livro que por apenas 20 euros, que eu considero que ele vale 10 vezes mais ou mais, tu consegues adquiri-lo no sermaisvivermelhor.pt, que é o site do Fernando Frazão e da nossa querida Ana Souza, a sua esposa. E vocês entram em sermaisvivermelhor.pt e podem adquiri-lo, porque vai ser uma ferramenta de transformação e não é para ler uma vez. Eu acho que vou lê-lo pelo menos uma vez por mês, para lembrar dos conceitos tão profundos e importantes que aqui estão e que transformam a minha e a tua vida. Muito bem, vamos continuar. Isto foi só para quem vai sair, para ficar com a informação, não é? E o Fernando tem um programa muito especial que é o Reconecta-te. Queres falar sobre o teu programa, Fernando? É assim, o livro, no fundo, foi a oportunidade que eu achei que era importante de trazer cá para fora muitas das ferramentas que nós utilizámos ao longo deste processo, que fazem parte que são explicadas no livro, que têm a ver com aquilo que foi aplicado em mim mesmo durante o processo de transformação, que digamos que na matéria foi transformar um tetraplégico numa pessoa funcional, não é? Evidente que em termos espirituais foi muito mais do que isso, e foi uma transformação profunda, e basicamente o que eu pretendo
a partir de agora, neste projeto Ser Mais, Ver Melhor, é o que temos estado a fazer, é a pôr em prática as ferramentas que nós próprios trabalhamos comigo e com a Ana também, porque, entretanto, não há uma transformação isolada e quando se vive em casal, ou a transformação vai acontecendo de um e do outro, não são ritmos diferentes, mas tem que acontecer, senão as pessoas deixam de estar conectadas. O que é facto é que, inclusive a Ana, deixou também o trabalho, eu diria, seguro que tinha na função pública, que era psicóloga escolar, pôs licenças em vencimento e decidimos abraçar um projeto em comum. E a ideia é exatamente ajudar outras pessoas com as ferramentas que aprendemos, não só com a minha situação, mas, como é relatado no livro, com o que aprendemos com o meu filho Gabriel. E o Reconecta-te foi um programa que foi criado utilizando uma boa parte dessas ferramentas, que conjuga trabalho de meditação guiada, com mindfulness, com autoafirmações positivas, tudo é um programa estruturado com uma sequência e um conteúdo profundo que, sinceramente, nós já o fizemos com esse propósito, mas quando começámos a receber testemunhos, começámos a perceber que, de facto, é muito mais do que isso. E de tal forma que o programa são 5 semanas e as pessoas, como alguns testemunhos, se quiserem consultar, estamos a publicá-los. Eu vi hoje um, e pus lá o meu comentário. Eu vi hoje um que tu publicaste. Pronto, alguns dos testemunhos dizem isso mesmo, que terminou as 5 semanas, mas continuou. Porque é isso mesmo, a transformação quando acontece, em termos mais espirituais, não há retrocessos. Nós, espirituais ou de transformação interior, a pessoa não volta atrás. Quando começa a perceber-se a si próprio e a encontrar-se e a perceber que tudo aquilo que ela vive e os problemas que tem deixam de fazer sentido à luz daquilo que a pessoa achava que era e passam a ter outro sentido, começa a viver uma nova vida. E é isso exatamente que os testemunhos têm trazido ao de cima, e vem a propósito porque nós vamos lançar agora um que chamamos um Power Group de Reconnected, que é um grupo guiado por nós, utilizando esse Reconnected. No fundo, acaba por ser uma grande oportunidade, porque é um preço muito mais em conta. Mas, voltando ao início, o objetivo é mesmo ajudar as pessoas a transformarem-se a elas próprias. Nós não queremos, como eu não quero, que ninguém faça o caminho que eu fiz. Queremos é que, e é esse o meu propósito, com a inspiração que eventualmente eu possa dar pelo caminho que fiz, poder ajudar a que vocês, quem está desse lado e quem usufruir destas ferramentas, possa ela própria encontrar o seu caminho e encontrar sentido no seu caminho. E quando a pessoa encontra sentido, deixam de acontecer, porque as pessoas às vezes fixam-se, porque eu tenho problemas em dormir, porque eu tenho problemas de stress, isso são tudo sintomas. E pode parecer estranho para quem eventualmente não esteja tão por dentro destas questões, mas quando a pessoa se transforma, tudo isso deixa de fazer sentido. E é por isso também, e felizmente tenho já alguns registros a esse nível, é por isso que pessoas com problemas graves, doenças graves, conseguem aquilo que se chamam, no caso, por exemplo, das doenças oncológicas, as remissões espontâneas e a transformação é tal que a doença deixa de fazer sentido naquele corpo. Precisamente, e para. É incrível. Ouçam, eu ouvia isto em relatos, acompanho muito o trabalho do Dr. Joe Dispenza e ele tem muitos relatos desses, mas eu estou a sentir isso com pacientes meus. E isso é incrível, é fascinante e cada vez mais valoriza e ajuda-me e inspira-me a continuar naquele que tem sido o meu trabalho e agora e em conjunto com a Ana, com estas ferramentas onde tentamos chegar a mais pessoas,
porque para fazer um trabalho individual acaba por se estar a canalizar para uma pessoa de cada vez. Tudo bem, é mais específico, mas há tanta gente a precisar de ajuda. Muita gente mesmo. Muita gente a precisar de ajuda e infelizmente algumas nem sequer têm consciência disso. Fernando, tu falaste de uma coisa muito importante que também falas no livro, que foi o teu Gabriel. Claro. O teu Gabriel, para quem não sabe, o Fernando e a Ana tiveram um filho que já está nos anjinhos. Já é um anjo e é um anjo de luz. E tudo isso ele conta no livro. Eu diria que ele sempre foi um anjo, mesmo quando cá esteve. E continua a ser. E essa experiência mudou-te, porque num instante da tua vida tudo mudou. Tu falas no livro muito bem, e isso a mim lembra-me que nós não controlamos nada na realidade. Nada. Achamos que controlamos, mas não controlamos nada. É verdade. E essa parte do Gabriel foi mais uma aprendizagem e profunda. Queres-me falar sobre isso? Porque há muitas pessoas, eu tenho dado conta cada vez mais, que há muitas pessoas que perderam um filho e gostava que tu também tocasses um bocado nesse assunto, se faz favor. Claro que sim. Como é óbvio, perder um filho não é fácil, não é? E ainda por cima era o nosso primeiro filho, portanto não tínhamos outro filho, e eu não vou estar a contar todos os detalhes, mas nós vivemos durante 3 anos e meio em função do Gabriel, porque ele tinha uma problemática que ninguém sabia exatamente o que era, mas supostamente iria ficar em estado vegetativo para o resto da vida. E essa foi a primeira. Isto até parece, quem já conhece a minha história, não é, recente, vai dizer, mas isso não foi o que aconteceu contigo. Basicamente, o caminho é esse, não é? O Gabriel veio cá e nós achávamos que estávamos a ajudá-lo durante 3 anos e meio para que ele conseguisse deixar de ser aquilo que era o prognóstico que os médicos diziam, e sempre acreditámos que isso era possível, de tal maneira que ele aos 3 anos e meio supostamente estaria vegetativo, não é? Gatinhava pela casa toda, estava a aprender a andar, já sabia ler, fazia equações matemáticas, enfim, tinha uma série de competências que, inclusivamente, com a idade que ele tinha, havia crianças que não as tinham. Mas pronto, isto para dizer que o Gabriel veio cá e nós, quando o perdemos, foi algo completamente inesperado, não estávamos a contar, nunca ninguém está a contar, nunca ninguém está preparado para perder um filho. E eu sempre tive a intuição que ele tinha vindo cá por algo maior. E sempre achei que, mesmo não tendo esse despertar espiritual na altura que tenho agora, ou essa evolução que entretanto já fiz, eu sempre achei que era alguém, uma entidade superior que tinha vindo cá por algo maior. Mas eu efetivamente só percebi porque é que ele veio cá muitos anos mais tarde, só depois do meu acidente. Porque, efetivamente, se não tivéssemos tido o privilégio de ter o nosso mestre Gabriel, eu hoje não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui. E não só não estaria aqui, como não teria recuperado da tetraplegia, muito provavelmente, e como provavelmente estaria a lamentar-me pelo resto da minha vida pelo infortúnio que me tinha acontecido. Foi ele que nos trouxe. Desculpa. Diz. Eu ouvi. Eu tenho muito orgulho em ti, pai. Claro que sim. E eu tenho muito orgulho nele, como já percebeste. O Gabriel, claro que hoje em dia é muito presente como um dos meus guias, mas
ele veio de facto para me preparar para algo maior. E esse algo maior tem a ver comigo, mas é muito mais do que isso. Porque o trabalho que eu estou a fazer agora, e que não fazia ideia nenhuma que iria fazer alguma vez na vida, só é possível porque o Gabriel esteve connosco. Porque o Gabriel esteve 3 anos e meio, um pouco mais, connosco. E isto para dizer que voltamos àquela questão do início, que é, às vezes nós achamos que os desafios que a vida nos traz, que são castigos, que o universo está contra nós, então eu até perdi um filho, vejam lá. Não foi por acaso. Desculpem, que isto emociona-me. Ele veio mesmo com esse objetivo. E Claro, eu não tenho mesmo dúvida nenhuma e sinto-me muito honrado por ele ter vindo cá com esse propósito, porque isso só prova que nós todos temos uma missão maior. claro, Mesmo que sim. não saibamos qual é, cada um tem a sua missão. E seja qual for a missão, é sempre uma missão importante. Sim. Mas a primeira missão que nós temos é connosco próprios. Nunca se esqueçam disso. E nós lidamos muito com terapeutas e ainda há muito esta noção, eu quero é ajudar muita gente. Isso tudo é importante. E eu neste momento sinto isso. Mas continuo a dizer, para mim o mais importante ainda continua a ser eu. Tal e qual. Eu continuo a trabalhar em mim. E só considero possível ajudar outras pessoas, e sei que isso vai acontecer cada vez mais, porque eu próprio aceitei fazer esse trabalho profundo em mim. E vou continuar a fazê-lo. Muito bom, muito bom. Outra situação que eu queria falar, e desculpa, eu emocionei-me, quando ouvi a frase dele, emocionei-me muito, o que é normal. Mas para quem chegou agora, entretanto chegou o Lucas, disse olá, boa noite Lucas. Boa noite. Hoje estamos a focar no poder de acreditar, este livro magnífico que o Fernando nos deu a honra de o poder ler, e aconselho, volto a referir, vão ao site sermaisvivermelhor.pt, que ele está lá para quem quiser adquirir por apenas 20€, e eu acho que isto vale 10 vezes mais, mas pronto, passemos à frente. Quem tu referiste no livro que quem não acreditava em mim não era bem-vindo a trabalhar comigo. E isto refere-se ao poder de escolher, que nós temos todos o poder de escolher, porque isto vai influenciar-nos na nossa autocura. Gostava que também falasses sobre isso, Fernando. Claro. Porque, pronto, basicamente, como é óbvio, tudo é energia, não é? E os pensamentos são energia, aquilo que sentimos é energia, e quem lida connosco está a trabalhar também a nossa energia. E é inevitável, se eu tenho alguém a trabalhar comigo que não acredita no trabalho que eu estou a fazer, é inevitável que isso, se eu não tenho suficiente confiança, isso vai influenciar e vai impactar no meu trabalho. Como tu disseste muito bem, nós temos o poder da escolha e podemos escolher quem está connosco. E no limite, estamos connosco. Não precisamos de mais ninguém para trabalhar connosco. Verdade. Melhor, reformulando, o ideal é não precisarmos. Mas não está errado precisarmos. Mas se precisarmos, que seja alguém que esteja dentro da mesma frequência que nós. E essa é a nossa escolha. E isto também se aprende, não é? Nós aprendemos a sentir a energia, como sentimos a nossa, a sentir a energia dos outros, é uma forma também de percebermos se estamos alinhados com aquilo que nós queremos para nós. Se sabemos o que queremos, sabemos escolher quem nos acompanha.
O caminho é nosso, portanto, nós é que escolhemos quem vai connosco. E Não. pode ir connosco agora e amanhã já não estar cá. Já estar noutro caminho. E está tudo certo. Porque o nosso caminho hoje pode ser diferente do da amanhã. E é de certeza, ainda bem que é. Quer dizer que já demos uns passos à frente, pelo menos. Já evoluímos, já aprendemos alguma coisa. Quando crescemos um bocadinho, passamos para outra frequência e entramos noutra frequência, provavelmente vamos atrair outro tipo de necessidades para nós. E quando falo de necessidades, pode ser pessoas também que lidam connosco. E, como é óbvio, neste meu processo de recuperação, conheci muita gente, não é? E principalmente profissionais de saúde, foi um processo que eu diria de aprendizagem inacreditável, não é? E eu fui aprendendo a fazer as minhas escolhas independentemente, e não é fácil, garanto-vos, fazer isto, independentemente daquilo que me diziam, porque alguns diziam-me, esqueça, o que é que vai fazer? Não faça isso, porque isso não sei o quê, não tem, isso não vai, não resulta. Mas quem é você? Eu dizia para mim, mas quem é você para dizer o que é que resulta? Para mim, eu é que sei o que é que resulta. Não quer dizer com isto que nós não possamos ouvir, por exemplo, médicos ou profissionais de saúde. Ouvir, mas a escolha, a decisão é sempre nossa. Ninguém conhece mais sobre nós mesmos do que nós próprios. Tu falaste que uma ciência sem alma não apenas limita diagnósticos, mas limita vidas. E esta frase também me impactou muito. Porque realmente um médico que te diz logo de caras, não vale a pena, esquece, em vez de te animar, em vez de te dar força, não é? Mas escuta, Helena, eu estou perfeitamente em paz com essas situações que me foram acontecendo, e algumas eu relato no livro, porque, felizmente, eu agradeço imenso a essas pessoas, mas sinceramente, não tenho ressentimento nenhum. Mesmo, agradeço a essas pessoas que passaram no meu caminho, porque também elas me ensinaram muita coisa. Também e foi graças a elas que eu tomei consciência daquilo que eu queria, porque se calhar se não me dissessem isso, eu ficava na dúvida, então, mas é isso o que é que eu quero? Não. Quando me dizem, não vais conseguir, mas não vou conseguir, mas porque é que não vou conseguir? E eu próprio me questionei com base nas dúvidas dos outros. E nada acontece por acaso, não é? E mesmo essas pessoas passaram na minha vida por uma razão maior. E agradeço-lhes imenso, mas digo-os do fundo do coração. Inclusive, eu tenho um vídeo, eu tive, aqui há uns meses atrás, tive alta no Centro de Reabilitação do Norte, porque efetivamente já não estava lá a fazer nada, não tinham nada para me acrescentar, e eu tive o prazer de ir lá, agradecer a algumas pessoas, e depois à saída fiz um vídeo a agradecer a todos os profissionais, e garanto-vos, como lá e como ao longo deste processo, tive muita gente que não acreditou, que fez questão de dizer que não acreditou, que não acreditava, que, sei lá, por exemplo, como relato no livro, me chegaram a pôr de castigo, porque eu não fiz o que era suposto fazer. Isto parece coisas de crianças, mas eu agradeço isso a todos eles. E se um dia destes tiver o privilégio de me cruzar com qualquer destes profissionais, eu vou agradecer-lhes da mesma forma. Inclusivamente porque às vezes dizem-me, mas o Fernando devia ir lá para mostrar aquilo que fez para eles. Não, eu não tenho que mostrar nada a ninguém. Eles vão eu não preciso de explicar nem de justificar nada a ninguém que não quer aprender. Porque aqueles que quiseram aprender e que acharam que era importante aquilo que eu estava a fazer, e mesmo não sabendo e não percebendo, fizeram questão de o dizer na altura certa. Quem mais tarde tiver a possibilidade de saber e achar que é importante aprender, porque eu também aprendo muito com os outros e com eles também. Quem assim o considerar, eu terei muito gosto em partilhar o meu conhecimento com quem valorizar. Eu não estou cá para
entre aspas, impingir nada a ninguém que não quer ouvir. Precisamente. Ana Paula Vasconcelos diz boa noite, meus queridos. Só cheguei agora e daqui a uns minutos já tenho outro compromisso. Um beijinho enorme para ambos. Fernando. Beijinho para a Ana Paula também. Adorei conhecer a Ana no sábado. Ela foi lá ter contigo, a Vila Verde. Sim. O teu livro é super, muito bem, e é mesmo. O livro é super. Volto a reforçar, não é um livro para ler uma vez. Isto é uma abertura de consciência, é um livro para a gente. Um conselho, quando estiveres mais desanimado, se pegares no livro e lês, levanta-te logo a energia, logo para continuar a avançar nesta vida. Muito bem, Fernando. Outra coisa que falaste no livro e muito bem, e que eu gostava que desenvolvesses, viver a cura no agora, como se já estivesse a acontecer. É uma dos procedimentos, tu tens imensos procedimentos no livro, inclusivamente no fim, dás-nos, como tu lhe chamas, os princípios para o teu despertar interior, não é? 15 princípios. Mas isso as pessoas compram o livro e leem. Mas eu achei importante esta parte de tu falas na visão quântica, que tu lhe chamas um nome técnico que agora está-me a falhar. É mesmo visualização quântica, é isso? Visualização quântica, mas tem um termo em inglês que tu tens lá no livro. Sim, mas é remote viewing. Remote viewing, é isso mesmo. É um conceito um bocadinho diferente. Eu tomei a liberdade de lhe dar um nome de acordo com aquilo que eu senti que devia fazer. O remote viewing é uma técnica muito específica, ok? Que eu utilizei mais recentemente, inclusivamente fui aliciado a isso. Eu tenho uma live no YouTube sobre isso com a Paula, com a médium Paula Rodrigues, que também foi um dos contributos incríveis no escrever deste livro, não é? Porque abriu os horizontes para muita coisa, e eu já lhe disse isso a ela, portanto não estou a trazer nada de novo. Mas estava a dizer do remote viewing, que foi uma das técnicas que eu utilizei. Eu falo várias técnicas, essa foi uma das últimas, ou seja, o livro vai num crescendo, e o remote viewing já é, digamos assim, um nível mais avançado. Não quer dizer que a pessoa não possa chegar lá, mas é uma técnica de visualização à distância, que quem for pesquisar na internet vai encontrar, é muito interessante. Não vou estar a aprofundar muito a isso, porque não é, foge um bocadinho ao livro em si. Mas colocaste uma questão de viver a cura no agora, como se já tivesse a acontecer, através da visualização quântica. Exatamente. Pronto, a perspectiva é mesmo esta. Primeiro que tudo, é importante percebermos que o único momento que interessa é o agora. É nós vivemos o agora. E se temos um determinado problema, neste caso de saúde, ou um sintoma físico, temos que é algo que nós precisamos de fazer agora para que esse problema ou essa questão deixe de fazer sentido no nosso corpo, porque é um sinal que o nosso corpo nos está a dar de que algo que deveria ter sido feito e não foi feito. A técnica que eu utilizo, que recomendo para fazerem, de visualizar no agora, é a pessoa visualizar-se como se não tivesse aquele problema. Mas não é só isso, porque se fosse só isso, qualquer um faria à primeira e parecia demasiado simples. E é simples. O que é importante fazer? É preciso curar a origem desse problema, que muitas vezes está em situações que se foram acumulando ao longo da vida. O que é importante a pessoa fazer para naquele momento visualizar a cura é associar emoções positivas, emoções que o Joe Dispenza chama emoções elevadas, tipo gratidão, alegria, sei lá, este tipo de emoções que a pessoa, ao senti-las,
vai se sentir superior. Amor. E amor, exatamente. E ao associar estas, durante a visualização, ao associar estas emoções elevadas àquilo que está a visualizar, vai criar como se uma memória mental ou metafísica da realidade que a pessoa quer construir. Porque tudo aquilo, todas as nossas memórias, e isto é não só neste campo, todas as nossas memórias são reforçadas por emoções. Ou seja, eu só memorizo aquelas situações ou que foram muito desagradáveis e associo uma emoção negativa, ou que foram muito agradáveis. São essas que eu consigo reter mais facilmente na minha memória. É exatamente esse princípio. Se eu quero criar uma mudança na minha vida, uma cura na minha vida, tenho que criar uma memória positiva que faça com que a minha mente vá criar essa nova realidade como se fosse uma memória do futuro, digamos assim, porque na prática, do ponto de vista mais metafísico ou espiritual, não existe, o tempo não existe, não é? O espaço e o tempo não existe. Na prática, eu estou a construir o meu futuro. É quase que eu estou a construir, pode parecer algo que não tem razão de ser, mas do ponto de vista da física quântica é assim mesmo, eu estou a construir uma memória de futuro. Basicamente, este processo de cura é isso, criando aqui uma alegoria, não é? Eu sei que isto não é um conceito fácil de perceber, porque, é como eu disse, implica que a pessoa consiga perceber que a nossa mente não tem essa facilidade, não é? A nossa mente física e material, perceber que não existe espaço e não existe tempo, que tudo é agora, não é? E Verdade. A questão de que não há vidas passadas ou futuras, porque todas elas estão a decorrer agora. Em paralelo, as tais realidades paralelas que nós aprendemos com o nosso querido. Basicamente, o que é que tu estás a fazer ao criar este tipo de cura? Estás a criar para ti uma nova realidade paralela, não é? Na qual tu já não estás com a doença. Precisamente. Entendo. É essa, é isso que eu tento explorar no livro para ajudar a pessoa a perceber como é que este processo de cura funciona. Outra frase que tu tens no livro que eu considero muito importante, que é: o universo testa-te, testa a tua fé. Queres-me falar sobre isso? Tem a ver muito com esta questão dos desafios, não é? O universo traz-te o quê? As oportunidades para tu poderes aprender, para tu poderes crescer. Precisamente. E isso, há pessoas que chamam isso testes. Eu não gosto muito da designação de testes porque parece que nos estão a pôr à prova. Se eu conseguir entender que tudo aquilo que me está a acontecer por um propósito maior, não é um teste para mim. É mais uma oportunidade. É uma oportunidade de crescer. Eu costumo dizer, o que interessa não é aquilo que nos acontece, porque são os tais desafios. Acontece, pode acontecer tudo e mais alguma coisa. A diferença é a forma como tu lidas com o que te acontece. Essa é que é a tua escolha. E é isso que te permite, é a diferença entre eu ser vítima do destino ou ser eu o próprio criador. Co-criador da vida. Neste caso, o criador com o universo. Muito bem. A nossa querida Ana Paula diz: afinal vou ficar aqui com vocês, o meu compromisso foi reagendado. Nada acontece por acaso nesta vida, Ana Paula. Exato. Se for possível, gostava de saber mais sobre esse fio que trazes ao pescoço, Fernando. Grata. O Tune não tem a ver com não tem, mas tudo tem a ver. O Tune é um dispositivo quântico, não é? Mais uma vez, que foi criado com o objetivo de proteger o nosso corpo das radiações eletromagnéticas, que, como é evidente, hoje em dia fazem parte da nossa realidade tecnológica, não é? Existem em todo lado. Só não existem quando tu vais para o meio da floresta ou para o meio do monte, e mesmo no monte, se houver antenas, já não é assim. Já existe em todo lado, mesmo Exatamente. na floresta. E isto parece uma coisa menor, mas isto atua na nossa energia, na nossa energia vital, na nossa áurea,
ok? Faz com que uma Aura, proteção, aura. aura, faz com que uma proteção energética, porque é mesmo isso, Uhum. do nosso corpo. E o interessante é que, ao fazer essa proteção, os relatos e os testemunhos são incríveis. E claro que isto varia de pessoa para pessoa, não é? Porque o impacto das radiações é variável de pessoa para pessoa e depende de muitas outras condicionantes, não é? Mas há relatos de pessoas que tinham dificuldade em dormir e passaram a dormir bem, pessoas que tinham dores físicas deixaram de sentir as dores, pessoas que tinham, por exemplo, estou-me a lembrar, estão a fazer tratamentos de quimioterapia, que têm montes de efeitos secundários, reduz os efeitos de secundários. Isto são efeitos que fizeram com que hoje em dia o TUN é mais adquirido por pessoas que têm este tipo de problemas do que necessariamente porque estão preocupadas com as radiações, porque não se vêem, não é? O que é facto é que tem trazido melhorias incríveis a muita gente. Há inclusivamente, depois se quiserem posso tentar divulgar, há um site com testemunhos, nós temos alguns também, porque eu entretanto também Tens o faço... teu site, né? Tenho, o TUN faz parte Antes de mais, vocês vão ao site sermaisvivermelhor.pt. Eu vou repetir: sermaisvivermelhor.pt. É o site do meu querido Fernando e da Ana, da esposa, e lá vocês conseguem adquirir o livro do qual estamos aqui a falar o TUN e, também. e o colar também, como E elas... depois, todos os programas que temos, isto chama-se TUN, T-U-U-N. Com dois pontinhos em cima. Exatamente, com o Eu trema. vi. Exato. Porque isto vem não é feito cá, isto vem dos Estados Unidos, é feito nos Estados Unidos, é patenteado, portanto não é algo que é feito da China ou algo do género. O que é incrível, e porque as coisas boas são sempre incríveis, não é? Digo eu, é que o túnel não tem nada eletrónico, nem magnético, não influencia nada, pode pessoas com pacemaker, grávidas, olha, eu utilizei isso utilizámos isso cá em casa com os nossos 2 cães, que infelizmente aos 15 anos acabaram por nos deixar, mas 15 anos para um cão grande É foi bom, é uma fantástico. idade boa, é normal. O túnel pode ser usado por qualquer ser vivo, ok? Qualquer ser vivo. Mas eu estava a dizer que, para além do túnel e do livro, também temos infoprodutos na loja. O Reconnected é um dos programas que já temos disponível e, entretanto, a Ana também tem estado a trabalhar em alguns outros programas com autoafirmações ou autossugestões para ajudar em determinado tipo de problemas. E tudo isso faz parte da nossa loja que podem consultar. E alguma dúvida também sabem como nos contactar, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas Além estamos disso, aqui para falar de livros. pois, estamos aqui para falar no livro, é isso mesmo. Outra frase poderosa que me impactou a mim muito no livro é: para quem perdeu tudo, cada avanço é uma celebração. Isso é assim, eu tentei com essa frase fazer perceber às pessoas, ou a quem ler o livro, que nós não somos nada, que nós não temos nada, efetivamente. É uma ilusão do nosso ego achar que temos e que somos e que temos tudo o que queremos. No fundo, nós temos tudo e não temos nada. E o importante é percebermos que o que temos agora é ótimo, é fantástico. E amanhã, se deixarmos de ter, certamente, e é algo que deixamos de ter, que pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser, sei lá, quer que seja, até um estado de saúde, é por alguma razão, e certamente que vamos continuar a ter motivos de gratidão com aquilo que temos. Porque quando eu digo perdi tudo, e quando eu me vi numa cama do hospital em que eu não mexia nada do pescoço para baixo, foi aí que eu me questionei: e agora? O que é que eu sou? E aquilo foi momentâneo, ou foi durante algum tempo, que eu tive essa consciência que perdi tudo.
Foi então que eu percebi, não, afinal eu não perdi tudo e se calhar não perdi foi o mais importante. Eu continuava vivo. E comecei, e à medida que fui tomando consciência que estava vivo, fui começando a tomar consciência de outras coisas. Que eu tinha algo fantástico. A minha mente continuava a funcionar impecável. E eu até tinha a capacidade de visualizar, embora não pudesse visualizar muita coisa, porque não conseguia deixar de estar a olhar naquela direção do teto, não é? Mas eu tinha um poder incrível, que era, fechando os olhos, eu podia fazer e ser o que eu quisesse. E eu acho que as pessoas não têm essa noção. E tu já tens um pouco essa noção, que trabalhas a meditação e de olhos fechados. A capacidade de visualização é de facto incrível e permite-nos fazer coisas. E a canalização. Tudo depois vem, entendes? Parece que estamos a falar de coisas diferentes, mas a conexão connosco mesmos, no meu caso, foi necessário passar por isso, não é? Eu não desejo, como é óbvio, a ninguém, tenham que passar por isso é que eu digo que não quero que façam o meu caminho, mas se as pessoas começarem a perceber que de facto têm tanto, mesmo achando que não têm nada, e porque é que as pessoas acham que não têm nada? Porque se comparam com o outro. E nós não estamos cá para nos comparar com ninguém. Porquê? Porque nós somos únicos. Não há ninguém igual a ti, Helena. Já pensaste? Ninguém. Eu sei disso. Eu tenho Eu a acho que nem há ninguém parecido contigo. Pode parecer, mas não há ninguém. Nós somos únicos e somos todos. verdadeiro milagre. Por isso é que eu digo muitas vezes que não há, efetivamente, não há milagres na transformação de algo. O milagre somos nós. Nós é que somos esse milagre. Porque nós temos esse poder de sermos o que quisermos. Verdade. Vejam, eu estava de olhos fechados, não tinha nada, de um momento para o outro, fecho os olhos e passei a ter tudo. Entendem? Numa fração de segundo. Isto é uma alegoria que me ocorreu, mas que tem mesmo a ver com isso. Mudamos a perspectiva e isto vai fazer sentido para muita gente que está muitas vezes acha que está no limite, que já não tem mais saída, que isso não existe, é só mudarmos a perspectiva e conseguir ter esta consciência de mudar a perspectiva, mudar o chip, mudar o deixar de ser vítima. Ouçam, temos o poder de tudo o que quisermos. Agradeçam todos os dias quando se levantam pelo poder, ainda por cima tem a Helena que vos ajuda nisso, logo de manhã cedo. No despertar com a Helena, às 7h07 da manhã. Para relembrar, não, é fantástico, relembrar aqueles que estão esquecidos que aquilo que cada um de nós poderia fazer a si próprio, mas temos a Helena para relembrar isso. Aproveitem. Todos os dias, não sei, já há mais de um ano, não? Há mais de um ano, já fez mais de um ano. Fantástico. Estavam no 400 e tal. Mas eu faço isso com gosto e com amor, porque eu sei que a forma como tu começas o dia determina como ele vai acontecer. Claro. E eu faço isso com muito amor e sinto-me bem a fazer. Eu considero que estou a mandar luz ao mundo. Sabes que é importante, tem muito a ver com isto. As pessoas vivem muito no piloto automático, logo desde manhã, e acordam e entram numa rotina de situações que são as mesmas e a pessoa não dá conta que está a fazer exatamente aquilo que fez no dia anterior, no antes anterior, na semana, no mês, no ano, e estamos a repetir padrões de décadas. Ou seja, como diz o Dr. Joe Dispenza, estamos a viver uma vida de passado. E o que é que podemos fazer para deixar de viver nessa vida? É começar a tomar consciência disso e, claro, não se muda tudo de uma vez. E começar a fazer pequenas mudanças. Acordou? Não, hoje vou fazer diferente. Coisas simples, do tipo, acordo de manhã, não sei qual é a rotina da pessoa, não é? Há quem vá logo escovar os dentes. Pois hoje, em vez de escovar os dentes com esta mão, vou escovar com esta. Ouçam, pode parecer uma coisa insignificante. É o início de algo maior. É o início do... Eu já tomei consciência que havia uma coisa que estava a fazer e que nem sabia que estava a fazê-la. E façam isto para tudo na vossa vida. E este é o verdadeiro início da transformação interior e do verdadeiro despertar de cada um de vocês.
conheçam-se, encontrem-se, procurem-se a vocês próprios. Não vivam nesta rotina daquilo que não são vocês, que é algo que a vossa mente criou e que se vai perpetuar ao longo do tempo, e às tantas vão chegar ao fim da vossa vida e dizer, quando abandonarem este barco, e dizer: o que é que eu andei a fazer? O que é que eu andei a fazer nesta vida? Quem vive no piloto automático é assim. Chega ao fim e não sabe o que é que viveu. Mas isto é uma tomada de consciência. É muito importante fazer esta tomada de consciência. Eu vou, portanto, partilhar aqui o que é que eu faço de manhã ao acordar. Antes de sair da cama, eu criei este hábito em mim. Criei. Atenção, porque eu também fui crescendo. Eu não era assim como sou hoje. Eu fui crescendo, fui tomando consciência. Eu visualizo uma luz dourada a entrar lá do alto. Vem, preenche-me, entra pela coroa da minha cabeça, entra pelo nariz, e eu inspiro essa luz dourada, deito o ar para fora e digo: obrigada pela vida que pulsa em mim. Fixaram? É uma das hipóteses. Pois sentes o coração a bater e sentes a gratidão no corpo, sentes. E por falar é isso mesmo. Mas cada um faz à sua maneira. Eu costumo é importante sentir, o que tu dizes é importante, sentirmos-nos. Porque muitas vezes nem nos sentimos. E a respiração é uma das ferramentas essenciais para isso. Para nós tomarmos consciência de nós mesmos. E começar por aí é fantástico. Tomar consciência de nós mesmos. É outra coisa que tu falas no livro, que é: o corpo fala. Se tens uma doença, isso diz muito sobre o teu estado interior. A verdadeira cura nasce da mudança interior, que gera um novo ambiente biológico. E eu além de eu sublinhar todas as coisas importantes no livro, que eu amei para voltar a ler sempre, eu escrevi no meu caderninho todas as frases que me impactaram, para eu, sempre que precisar, ir ver e voltar a ler, porque tem tanta frase que te fica gravado na mente e no coração. Por isso, digo, Thelma querida, este livro é um livro, não é um livro, para mim é algo que temos que ter sempre para consultar nos momentos mais desafiantes da nossa vida. Vai nos impulsionar, que é o propósito que o Fernando tem, ajudar-nos a todos. E eu agradeço-te imenso, Fernando, por tu teres tomado a decisão de escrever este livro para nós. Ok? Gratidão, Helena, pela oportunidade que me dás de falar aqui um pouco sobre ele. Foi mesmo com esse objetivo, né, de trazer cá para fora aquilo que eu sentia e que fui sentindo ao longo do tempo, até porque eu, como já cheguei a dizer, eu nunca me senti como escritor. Aliás, eu tinha essa crença limitadora, achava que não tinha essa capacidade, até há relativamente pouco tempo, depois do acidente. E isto só para... Eu próprio fui tomando consciência que eu me estava a limitar em relação a isso. E escrever este livro também foi uma prova para mim de que tudo é possível. Mesmo. Até pela forma como foi, até porque, como sabem, eu ainda tenho algumas limitações físicas, não é fácil para mim escrever, independentemente de tudo o resto. E o que é facto é que ele está aí. Eu consegui trazê-lo cá para fora, materializar algo que, sinceramente, traz-me muito orgulho. Não orgulho no sentido de eu é que sou, eu é que fiz, não, é porque de facto traduz aquilo que eu quero mesmo que as pessoas entendam que vai ajudá-las. Que gostaria mesmo e tenho recebido esses comentários felizmente de pessoas que ao ler
como tu disseste, sentiram na minha mensagem uma transformação interior delas. E isso, para mim, é muito importante, porque eu também estou no meu caminho, também estou na minha aprendizagem. Missão cumprida, Fernando. É mais uma, mais uma. Mais uma. E digo-vos, sinto-me muito abençoado por tudo o que me tem acontecido na vida. Tudo. Mas literalmente tudo. E eu sei que isto tem tido interpretações um pouco estranhas de pessoas que... Então, mas e o Fernando teve um acidente, ficou tetraplégico e está bem. Sim. Eu não consigo explicar de outra forma. Foi graças a tudo o que me aconteceu que eu sou o que sou hoje. E eu sinto-me tão bem como sou hoje, tão em paz comigo mesmo como nunca fui. E quem me conhecia antes sabia que eu tinha uma vida super agitada, agradável, fazia coisas incríveis, inclusivamente nos últimos tempos andar de bicicleta. Parapente, PTT. Eu adorava o que fazia e tudo o que adorava eu fazia. Basicamente era isto. E adorava, sempre foi o meu gosto pela vida, de usufruir de tudo aquilo que a natureza me trazia, sempre foi o meu gosto. E isto para perceberem, de um momento para o outro, inclusive a ironia do destino a fazer aquilo que eu mais adorava na altura, andar de bicicleta, foi exatamente aí que eu tive o acidente, e de um momento para o outro eu deixei de poder fazer tudo aquilo que era a minha forma de estar na vida. O desporto era o meu escape. Eu adorava o desporto e a atividade física e atividades de montanha. E de um momento para o outro eu deixei de ter tudo. Por isso é que eu dizia, como tu dizias há pouco, perdi tudo. Perdi tudo e ganhei tudo. Como é que isso é possível? Parece aqui uma contradição. Mas não é. Quando tu evoluís, tu sentes que não é. Tu cresceste. Muito. Tu evoluíste. Isso eu sinto, claramente. Tu tornaste-te como tu dizes no livro, há uma parte que tu falas da identidade. Tu tornaste-te numa nova identidade. Exatamente. Sou eu na mesma, mas em termos energéticos há um diferencial, não é? É quase como um processo de crescimento interno, que isto não é propriamente um crescimento, não é? Mas que continua a acontecer, ouçam, e eu continuo a aprender com quem eu acho que faz sentido aprender, com a Helena, por exemplo. E ela acha que não, ela vai achar que não, mas estás a ver? Eu acho que não. Eu acho que tu sabes muito mais que eu. Tanta coisa que eu tenho aprendido, e não vou começar a enumerar, porque tu não te lembras, a primeira live que eu fiz, com quem foi? Foi com esta menina que está aqui. Obrigada. Ainda estava eu, tinha acabado de lançar o canal do YouTube, nem sabia muito bem o que é que andava a fazer, quer dizer, achava eu. E na altura ela convidou-me, já não me lembro, conhecemos no curso talvez, da Paula, não sei. Foi do Pedro. Foi do Pedro Frias, da academia, talvez, quando estávamos a tirar o curso de terapeuta. Talvez, mas isto para dizer que, estás a ver, já não te lembravas disto? Foi o início. Eu agradeço muito. E tu sabes, Fernando, tu conheces-me. Eu o que faço pelas pessoas, faço por amor. Não faço com o intuito de receber nada em troca, faço por amor. O universo devolve-me tudo aquilo que eu ajudo. E ajudo porque podem achar ridículo, mas para mim, a minha visão, a minha missão de vida é que todo mundo aprenda a amar-se. E por isso eu criei o curso Tu Podes Aprender a Amar-te. Todas as pessoas. Porque eu sei que isso é a base. E o que me estão aqui a dizer, então, Helena, olha para ti. O que é que tu estás a precisar de trabalhar em ti? Que amor próprio é que continuas a precisar de trabalhar em ti? E eu continuo. Que aquilo que tu estás a projetar nos outros é algo que tu tens de trabalhar em ti. Tens que continuar a trabalhar. Eu não estou a dizer, não duvido que tenhas feito até agora muito, muito. Mas continuas a precisar de trabalhar isso. E enquanto continuares a precisar de trabalhar isso, vais continuar a dizer que estás a tentar ajudar os outros. Estás a ajudar-te a ti. Não, em primeiro lugar,
Eu fiz como tu. Eu, em primeiro lugar, foi uma transformação minha, porque eu não me amava. Mas ainda tens mais para fazer, ainda não chega. Tenho, claro que sim. Claro que sim, ainda tenho muito que aprender. Sim, Mas tudo aquilo que eu criei com a aprendizagem em mim, claro que sim. com a minha transformação. Mas hoje não estamos a falar sobre mim. Hoje estamos a falar deste livro espetacular que tu escreveste. E há bocadinho, isto não é querer fugir do assunto. Não Diz, diz. penses errado. Não penses errado. Podemos falar sobre o meu próprio noutra live. Diz, que eu Mas posso há ter bocado eu falei-te que considero também muito importante para as pessoas saberem. O corpo fala, e se Ah, tens uma doença, isso diz muito sobre o teu estado interior. E a dor não está a destruir-te, está a preparar-te. Tu escreveste isto, ficou-me. uhum. Fala-me sobre isso. Qualquer doença, qualquer sintoma, qualquer situação física que nós tenhamos, não podemos esquecer-nos que o corpo é o que nos dá sinal. E principalmente dá-nos sinal quando nós andamos distraídos com o coração, com aquilo que o coração nos está a querer dizer. Porque quando nós nos desconectamos de nós mesmos e continuamos a fazer no tal piloto automático, a fazer coisas que já não fazem sentido, ou que se calhar nunca fizeram, mas basicamente já não fazem sentido, o resultado é, vamos começar a ter sinais. E os sinais vêm, como é óbvio, senão nós andamos distraídos, não é? Os sinais vêm no corpo. Começa uma dor, hoje dói-me aqui, toma um Benuron e isto passa. E o que é que eu fiz? O corpo estava-me a dizer atenção a isto e eu pus uma toalha por cima para esconder. E fiz isto hoje, faço amanhã, semana que vem outra coisa, depois vem uma dor maior, depois, já me dei as costas, hoje estou aqui com uma... E a seguir vou ao médico e o médico dá-me um analgésico ou dá-me o que quer que seja. Ou seja, o que é que eu continuo a fazer? A tapar, a cobrir aquilo que o corpo me está a dar como sinal. E depois, em determinada altura, é inevitável. Depois, os sinais, o que eu chamo de sinais, passam a saber aquilo que chamamos de doenças. E é aí que aparecem as doenças graves. O corpo avisou-nos antes. Ou pensam que uma doença oncológica aparece porque nada, porque eu sou um desafortunado, porque só a mim. Eu sei que também tem a ver com a alimentação, eu sei que também tem a ver com outros hábitos e rotinas, mas esses hábitos e essas rotinas, muitas vezes, também são sintoma de algo que eu desajustei em mim mesmo. Verdade. E a causa, no limite, no fundo, o que eu preciso trabalhar está lá dentro. E tem a ver com emoções que foram retidas durante anos, situações que eu não consegui processar e que ficaram-me, não é? Que eu criaram ressentimentos, criaram raivas retidas, Falta de criaram... perdão. Exatamente. Todas essas emoções. E como sabes, as emoções não são para ser retidas, são para ser libertadas, sentidas, Eu há vividas. bocado apeteceu-me chorar e Eu chorei. amo que chorem, boas ou más, não é? Independentemente do... Paciência. De quem achar mal, paciência. Fantástico! Tem raiva para libertar, pá, a seguir vai para o saco de boxe e dá uns murros e liberta aí. O importante é não retermos as emoções. As emoções que vêm de onde? Vêm de situações que nos aconteceram, o que nos aconteceu, e que nós não soubemos lidar. E pode ser uma perda, a perda de uma pessoa. Eu fiquei com aquele ressentimento, pois, eu perdi, e vou continuar a alimentar aquela perda. Enquanto eu não consigo libertar aquela emoção, nem que precise de trabalho terapêutico para isso, mas é importante libertar, porque mais cedo ou mais tarde, aquela emoção, é como eu costumo fazer esta alegoria para perceberem, é como se a emoção é uma esfera quente que está lá dentro e que vai aumentando, crescendo e começa a apanhar outras partes do corpo e às tantas, quando damos conta, já está a atingir uma boa parte do corpo. A energia como que vai somatizar.
e a energia vai começando a atingir o nosso corpo, trazendo os tais sinais. E esses sinais, pronto, só é possível. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que, seja em que circunstância for, vamos sempre a tempo. Porque as pessoas acham, mas agora já estou num estado avançado, não sei. É mais difícil, sem dúvida, porque a pessoa já entrou Mas já há muitos casos Mas de há casos incríveis de pessoas que quase a tinham. morrer Exatamente. mesmo. E o que é que mudaram? Há livros a provar isso. Hoje há um livro, Sim. até para quem está na área de doenças oncológicas, há um livro de um psiquiatra americano, Sim. Rod Redzinger, não me recordo agora do nome dele, que chama-se, em português, ele está traduzido em português, chama-se Curados, que vem na bibliografia do meu livro, quem quiser É encontrar. isso que eu estou a consultar. Exatamente. Está aí. Eu fui logo ver, que eu sei que está aqui. Exatamente. E esse é um bom. Eu costumo aconselhar esse livro. Dados. Jeffrey Rediger. Rediger. E 2022. O poder da mente e do espírito na cura das doenças. exato. Ele é um da médico psiquiatra. É um médico psiquiatra que acompanhou e estudou pessoas que fizeram remissões espontâneas ou ao longo de algum tempo de doenças oncológicas graves. E o que é que ele fez? Tentou perceber quais eram os fatores que estavam por trás dessa transformação. E é um livro essencial para quem está a passar, ou já passou, porque o já passou é outra questão que também posso abordar, por doenças oncológicas. Esta questão do já passou e das, como é que se chama, as metástases, é uma questão importante. Pode parecer que não tem a ver, mas tem a ver. Porque as pessoas às vezes, mas porquê é que agora é que já tinha curado, eu fiz todo o processo de quimioterapia e voltaram a aparecer não sei onde. Porquê? Voltamos ao mesmo. Se tu não curaste a causa, ela vai-te aparecer de outra forma, se não for do mesmo, é noutra forma, noutro sítio. Mas vai aparecer. Tens que curar a causa do problema, se não queres voltar a ter redicivas daquela doença. E isto é uma das questões que eu tenho estado a trabalhar, até estou-me a recordar de uma mentoranda minha que, com uma doença oncológica, é este tipo de situação, exatamente, vinha-se a queixar, que está, agora disseram que também passou para o pulmão e não sei o quê. Porquê? Basicamente, ela fez quase tudo, menos o mais importante, não foi ao fulcro da questão. Perceber porque é que aquele cancro apareceu. E quando se consegue ir à causa do problema, a doença deixa de fazer sentido. Depois aparece o que as pessoas chamam os milagres, não é? Pois, mas já falámos no início. Falámos, o milagre não é um acontecimento sobrenatural, como diz o nosso querido Hugo Martins. É um fenómeno natural quando a consciência desperta. Exatamente. Tem Por isso tudo é que dizem que foi o milagre de Fátima, mas quando começarem a perceber qual é a verdadeira, o que é que está realmente por trás, não é milagre, foi um fenómeno. Chama-lhe, entenderem, não é? Precisamente. Muito bem. Depois, outra coisa que tu escreveste e que, pronto, aquelas frases impactantes. Descobri, somos seres espirituais a viver uma experiência terrena. Por favor. Essa frase também não é minha, não é? Já deves ter Mas está no teu livro. Claro que sim. Mas não me recordo se fizeste alusão a alguém. Não, porque é uma frase que eu já ouvi também, mas acho muito importante. É importante, sem dúvida, porque se nós fôssemos só matéria, as coisas seriam muito diferentes. Tem que haver algo por trás, e há efetivamente algo por trás muito maior do que aquilo que nós chamamos de matéria. E, de facto, só é possível nós entendermos tudo o que nos acontece, todos estes processos de transformação, este crescimento em nós, se nós formos muito mais do que este corpo.
E somos efetivamente muito mais. E tu sabes disso, não estou a falar propriamente com um leigo na matéria, não é? Seria mais difícil, é mais difícil explicar isso a quem é mais cético, Sim, mas nós mas estamos a falar para um público, não é claro, para mim, porque nós estamos mais ou menos dentro da mesma frequência, não é? exato. Mas, pronto, eu não tenho muito mais a dizer em relação a isso, é de facto uma realidade. E nós, quem trabalha na área das terapias sabe que é muito mais do que este corpo, e então quando se fala em terapia de vidas passadas e curas espirituais e algo do género, não tem nada a ver com questões religiosas, é mesmo Nada, nada, perceber nada. que, porque a questão espiritual tem a ver muito com energia, porque tudo é energia. Porque na Tudo. prática, mesmo esta parte material que nós somos, é energia. Nós somos energia 99,999 condensada, 99,999 é energia. precisamente, tudo é energia E por isso condensada. exatamente. Por isso é que eu digo muitas vezes, ou já tenho dito algumas vezes, que e isto tem muito a ver com este meu processo, no momento em que nós, para além de tomarmos consciência, conseguirmos controlar e manipular a nossa própria energia, tudo é possível. Tudo, Mas tudo. literalmente tudo é possível. E é por isso é que, e eu sou um mero principiante nisto, é por isso é que é possível fazermos estas Tu remissões, agora estas falaste numa coisa que eu ia falar, que tu escreveste no livro. O impossível só existe até alguém o tornar. O impossível e impossível só existe até alguém o tornar possível. é verdade. E Enquanto nós acreditamos que algo é impossível, nunca vamos torná-lo possível. Porque se é impossível, nem sequer tentamos. precisamente. Eu para poder, Daí o acreditar. Porque claro, se tu acreditas que é possível, tens o poder em vais ti. exatamente. E as pessoas: mas vai ser não sei quando nem como". Eu digo Isso não isto muitas vezes a importa. mim mesmo. Isso Não não in importa. exatamente, o que interessa o É importante é manteres a fé, é acreditares. exatamente. Aí chegas lá, certo? Claro que sim. Muito Somos bem. aquilo que quisermos, Mas há uma coisa efetivamente. importantíssima também para completar esta parte que tu escreveste. Nada mudará na tua vida enquanto tu não Tu não mudares. mudares. É verdade, sem dúvida. Tudo parte dentro de nós e nós somos autores da nossa própria história. Parece que não, porque vivemos numa realidade em que parece que vivemos dependente daquilo que vem de fora, não é? Como se o que vem de fora é que mexe connosco, mas não é assim. Nós é que mudamos inclusivamente e principalmente a nossa realidade. Verdade. E mudamos como? Fazendo aquilo, corrigindo em nós aquilo que precisamos corrigir. É Isto isso mesmo. vão dizer: mas é assim tão simples. Eu não disse que é fácil, mas simples é. É só tu disposto a aprender. Bem, Por já isso, falámos aqui de algumas estratégias, não é? Quando a pessoa já, é começar com coisas pequenas. Se eu quero exatamente, mudar, eu quero mudar, sei lá, a minha vida toda. Não vou mudar a minha vida toda de um momento para o outro, não é? claro que não. Nem eu, que fiquei tetraplégico, consegui mudar de um dia para o outro, não é? E fiquei imobilizado. Quanto mais a pessoa que vive na sua rotina, mudar tudo. Não vai mudar tudo de uma vez. Primeiro tem que começar a tomar consciência que precisa de mudar. E depois vai começando a mudar. E quando começar a mudar, vai começando a perceber outras coisas que precisa de mudar. E outras. E muda isto e aparece mais. E é este processo de tomada de consciência que é importantíssimo que nós Nós tenhamos. hoje não temos tempo para mais, porque já estamos quase com 1 hora e meia de live, mas digo-te, alma querida, no livro, daquilo que acabamos de falar, no livro tu tens o Criar um Novo Eu, com 8 passos bem escritos, bem definidos,
que tu podes aprender. Tens 15 princípios para o despertar interior, que se tu seguires, tu também consegues. Claro que sim. Porque lembra-te, alma querida, lembra-te de uma coisa. Aquilo que o Fernando Frazão te trouxe aqui hoje é uma coisa que vale para ti, mesmo que tu não tenhas tido um acidente, infelizmente que não, mas vale para todos nós. Todos nós conseguimos mudar se nós quisermos. Está no poder de acreditar, como ele diz, e muito bem. Acho que o título foi o melhor título que tu podias ter escolhido. Além do livro ser... Não tenho mais palavras. É divino. É uma inspiração divina e é realmente importante para cada um de nós. Já sabes, vais ao site, se o quiseres adquirir, Ser Mais, Viver Melhor. E vamos terminar, porque estamos quase com 1h30 e o Fernando também já deve estar cansado, o que é natural, e nós devemos ouvir o nosso corpo também. Só aqui, continuando nas mensagens, eu acompanho, eu sei, Ana Paula, que me acompanhas, obrigada. Mais do que guerreiros lutadores, penso que somos conquistadores de nós próprios, é isso mesmo. A Teresa, beijinhos aos dois, gratidão, beijinhos a ti também. Luciete, gratidão profunda a ambos. Gratidão a cada um de vós, alma querida, e lembra-te que tu teres estado aqui neste direto é o início da tua transformação. Tu podes adquirir o livro e continuar a tua transformação, mas é sempre uma escolha tua. Tu tens o poder, tu tens o livre-arbítrio, como ele também fala no livro sobre isso, tu tens o livre-arbítrio, tu tens o poder de escolher. Ou queres melhorar a tua vida e torná-la mais leve, ou queres manter-te, a escolha é tua. E nós respeitamos. Mas o que nós trouxemos daqui hoje foi com uma única intenção de poderes ter uma ferramenta que te vai ajudar, que te vai guiar na tua transformação, que é este livro, O Poder de Acreditar, do nosso querido Fernando Frazão. Fernando, e vou dar por terminada esta live. Quero-te agradecer do fundo do coração esse esforço que fizeste para estar aqui, porque estás muito tempo na mesma posição. Não deve ser nada agradável ainda para ti. Muita gratidão a todos os presentes e espero... E aos que vão ver depois, não é? E aos que vão ver, que de alguma forma, espero que de alguma forma vos tenha esclarecido. Haveria muito mais para falar, porque isto é um tema muito amplo, é a vida é ampla. Fernando, queres dar uma palavrinha para terminar? Primeiro que tudo, claro, quero agradecer a todos os que estão aqui ou que vão assistir a este relato. Como eu já disse, eu escrevi, o livro foi escrito mesmo para quem estiver a precisar de encontrar o seu caminho, para quem, seja em que área da vida for, necessitar de uma força, se calhar, de uma inspiração, mas não foi escrito com o objetivo de que as pessoas façam aquilo que eu fiz ou passem por aquilo que eu passei, e nem necessariamente que utilizem todas as ferramentas que eu utilizei, mas comecem a tomar consciência daquilo que fazem e comecem a tomar consciência de que tudo o que fazem na vida são as suas próprias escolhas que o determinam e não são resultado de nada exterior a elas. Ok? E quando começarem a fazer isso, vão começar a perceber que o poder está do seu lado. É isso que eu tento transmitir no livro, independentemente da história que está por trás e que espero sinceramente que ajude a que as pessoas se sintam conectadas com ela mesma, porque sei que vão senti-lo, mas o livro vai muito mais além disso. É esse o objetivo, é que vai muito mais além disso. Gratidão a todos. A Ana Paula diz: este livro é muito fácil de ler, e é. Está numa linguagem
simples para toda a gente poder entender. Gratidão a vós também, Ana Paula, diz ela, gratidão a ti também e a todos os presentes e os que vão ver depois a gravação. Mais uma vez, gratidão, muita gratidão a ti, Fernando, e a todos, e despeço-me com uma frase que eu achei também muito impactante e que quero deixar-vos aqui. O segredo não está em esperar que algo mude. Está aqui escrito no livro, que eu até sublinhei. O segredo não está em esperar que algo mude, mas em viver agora como se já fosses a pessoa que desejas ser. Lembra-te disto, alma querida. É verdade. É verdade. Mais uma impactante, como tinha tantas outras, dava live para 3 horas, mas fica com esta, que é importante. Um beijinho muito grande. Gratidão. Até Gratidão. amanhã, às 7h07 da manhã. Gratidão. Beijinhos! Tchau!